Galo, a reapresentação seria amanhã, mas foi adiada para segunda-feira, uma folguinha extra para o elenco. Mas tem jogador que já está treinando. É o zagueiro Lianco, que antecipou o retorno por decisão própria e já fez atividades na academia, na cidade do Galo. E aí você já sabe, né? Malhou, tem que postar. Olha aí a fotinha nas redes sociais. Fred no Galo. Veja o que aconteceu. O Atlético foi atrás de um velho conhecido da torcida, o volante Fred, que atualmente joga no Fenerbahçe da Turquia. A diretoria alvinegra sinalizou o desejo de contar com o jogador já na janela de julho, mas a resposta não foi a que a torcida esperava. Fred, que tem 32 anos, agradeceu o interesse, mas deixou claro que pretende cumprir seu contrato com o clube turco, válido até 2027. Ele está no Fenerbahçe desde 2023, quando deixou o Manchester United. Quem revelou essa conversa foi o diretor de futebol Paulo Brax, em um bate-papo com jornalistas na Arena MRV. Essa sondagem rolou quando Fred esteve em BH há 2 semanas. Ele até acompanhou o jogo entre Galo e Internacional pelo Brasileirão direto da Arena. Fred é cria da base do Atlético, nascido em Belo Horizonte. Apesar de ter se profissionalizado no Internacional, foi no Galo que ele deu os primeiros passos no futebol. A carreira do volante é de respeito. Depois do Inter, ele passou por Shakhtar Donetsk, Manchester United e agora Fenerbahçe. Além disso, ele tem no currículo convocações para a seleção brasileira, com participações nas Copas do Mundo de 2018 e 2022. Será que ainda veremos o retorno do Fred ao clube onde tudo começou? Deixa aí nos comentários. Você gostaria de ver o Fred vestindo o manto do Galo de novo? Hoje estive na Arena MRV para aquele bate-papo informal com o diretor executivo de futebol do Galo, Paulo Brax, uma conversa com a imprensa, e ele trouxe muitos pontos interessantes. Vou fazer aqui um resumão, aí eu deixo a análise com vocês. Bom, ele falou sobre mercado, né, que é um assunto de interesse do torcedor, e o Paulo Brax, ele disse novamente que o Atlético está em busca de um primeiro volante, que é a posição prioritária, mas hoje ele deu mais dicas, né, de qual é o perfil desse jogador, das características deste atleta que o Galo busca. Aí, Lélio, você vai gostar dessa aí, viu, dessa informação, porque segundo o Paulo Brax, este volante tem característica de ser mais marcador, do jogador que sai à caça, famoso cão de guarda, né? Aquele volante mordedor. Segundo ele, o Galo não tem um jogador com essa característica no elenco. Ele até citou o Fausto Vera, que se adapta melhor ao modelo do Milito, como foi ano passado, mas que não se encaixou muito bem na estratégia do Cuca. Segundo o Paulo Brax, é um volante mais posicional, de mais toque de bola, mas sem essa característica de tanta intensidade no meio de campo. Ele falou até que o Atlético conversou com o volante e que para esse momento seria chance zero, mas vislumbrando uma possibilidade de trazer esse jogador mais para frente. A gente apurou, é o Fred, tá? Léo, você não gosta muito do Fred, mas é ele mesmo que o Atlético estava de olho. Ele esteve na Arena MRV, de férias, acompanhando o jogo do Galo, jogador do Fenerbahçe, mas ele disse que vai preferir continuar na Europa neste momento. Pode ser para uma situação de futuro, mas o Atlético está em busca de um primeiro volante para agora, para essa janela. E segundo o Paulo Brax, é uma janela de apenas correções pontuais. Então, não precisam esperar realmente grandes investimentos e grandes mudanças no elenco. Segundo ele, o Atlético também não vai perder em competitividade. Se sair alguém, vai ser para repor. De acordo com o Paulo Brax, a ideia não é enfraquecer o plantel atleticano. E tem também uma outra informação, que ele falou que não é só o primeiro volante que o Atlético está atrás. Inclusive, o Galo negocia com um jogador, que ele não revelou o nome, que não é para posição mais carente, só que é uma oportunidade de negócio, então ficou aí também essa questão no ar, qual seria esse jogador. Ele disse também que no elenco do Atlético eles dividem em 3 categorias. Aqueles jogadores que são de hierarquia, segundo eles são 10 no atual plantel, jogadores de composição de elenco, o Vitor Hugo, por exemplo, o Galo foi buscar para compor elenco, e aqueles que são apostas, né, jogadores de desenvolvimento, como é o caso do Ivan Romano, do João Marcelo.
Jogadores de hierarquia são 10, ele citou Everson, Lianco, Arana, Alonso, Alan Franco, Gustavo Scarpa, Dudu, Júnior Santos, Rony e Hulk. E para fechar aqui a participação, aqueles atletas que retornam de empréstimo, são 3 neste momento, Fábio Gomes, Daniel Penha e Isaac. Paulo Brax disse que ele vai alinhar melhor essa questão com o técnico Cuca, mas ele deu a opinião dele. Ele falou assim que se dependesse dele, o Isaac, o garoto que estava no futebol português, seria mais observado porque tem características que agregam e que não tem no atual elenco. Segundo ele, é um jogador interessante, com uma ótima qualidade técnica, falta mais intensidade, mas ele apostaria, daria mais oportunidades para esse garoto. Lembrando, isso é uma opinião do Brax, isso ainda será alinhado com o técnico Cuca. É isso, pessoal. Estou deixando aqui um resumão e análise, né? Esse debate aí eu deixo com vocês. Um abraço. Valeu, Vini, valeu demais. O Lélio e Daniel se abrem, depois eu falo com o Froissart. Eu tomei um susto com essa história do Fred. Por quê? O Inter tentou o Fred, acho que no início do ano, eu acho, não sei. E o Inter ficou assustado, né, com o que ele ganha, que é 1,9 milhões de reais na época. Pelo que a gente ouviu do Atlético, né, ou da situação e tudo, é um salário que estaria fora nesse momento, né, não, Lélio? Pra quem tá falando em dificuldade... Não é? Exatamente. Eu achei estranho, mas... Ele joga onde mesmo? No Fener, né, que ele tá? Ah, tá. Fenerbahçe. Fenerbahçe, bem feito pro Fenerbahçe, né? Mas não ia falar não, mas não teve jeito. Mas é pelo que ele fez no Manchester United, né? A gente sabe. Fez muita raiva. 50 milhões de libras, meu Deus do céu. 7 vezes 5 é 35 ainda, né? 350 milhões de reais que ele custou pro Manchester. Mas é isso aí, eu também assustei. Porque não é bom. Primeiro, é um salário alto. Segundo, não seria uma posição prioritária, ele nunca foi primeiro volante, né? Mas é isso aí. É a mesma coisa, quando a gente se assustou que o Atlético queria repatriar o Alan de Mara. Você se lembra, né? Foi verdade, A gente assustou também. E não é só isso, né, Seabra? Além dessa questão do Fred, teve também essa afirmação do Paulo Brax de que também conversa com outro jogador que não é prioridade, não está entre as prioridades, mas por uma questão de mercado também não entendi, você entendeu? Assim, deve ser uma questão aquela coisa de oportunidade, né? Sim. Como foi o Dudu, por exemplo. O Dudu foi uma questão de oportunidade. Verdade, o Atlético não foi atrás do Dudu, nem atrás do empresário. O Dudu tava aí. Não ficou no Cruzeiro? Pô, tá aí, tá querendo ficar em Belo Horizonte. Vamos negociar e tal, pega. É a mesma história, né? O Atlético vai buscar algum jogador aí, aquela velha e boa história da oportunidade. Pintou, interessou, beleza, vai lá. Realmente ali, pelo que o Vini falou, um tanto de quanto o Froissart pode até confirmar pra gente, mais do mesmo também, né? O Paulo Brax falou, não vai contratar grande coisa, não vai aumentar tanto o elenco, então é aquele blá 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 que a gente já tinha visto.